Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nessa manhã nós vamos apresentar a você uma mensagem que tem como tema 7 virtudes do vencedor. E nós vamos basear esta mensagem na vida de Caleb. Nós sabemos que nas fronteiras da terra prometida, Deus ordenou que se separasse um representante de cada tribo para espiar a terra. E assim foi feito. Mas nós sabemos que 10 espias trouxeram um relatório negativo. Apenas Josué e Caleb apresentaram um relatório positivo, um relatório diferente. Mas o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, os espias reconheceram as excelências da terra. Realmente, Canaã era uma terra que manava leite e mel. Não obstante, deixaram-se levar pelas aparentes dificuldades que presenciaram nessa mesma terra. E assim, 10 deles apresentaram um relatório negativo ao povo. Relataram que em Canaã havia gente forte e grande, e os israelitas, diante dessa gente, não passavam de gafanhotos. Eles se referiam aos filhos de Anak, os homens mais altos daquela época. Mas nós vemos nesse trecho da Bíblia a coragem de Caleb. Embora Caleb tivesse manifestado corajosamente, infelizmente, os israelitas preferiram acreditar no relatório dos espias que haviam se intimidado diante dos gigantes que habitavam em Canaã. No capítulo 14 do livro de Números, vemos que a congregação, completamente transtornada, chegou inclusive a sugerir o apedrejamento de Arã e de Moisés. Moisés interveio e o povo de Israel foi poupado. Nós sabemos que os espias, eles eram 12 e 10 voltaram arrasados. Como eu disse, dizendo que a terra realmente era boa, que manava leite e mel, mas havia gigantes nela. E por causa disso, jamais poderiam pisar em Canaã. E eu pergunto a você sabe o que aconteceu depois daquele relatório negativo? Havia 3 milhões de pessoas, a metade das quais eram crianças. Sobra mais ou menos 1,5 milhão de adultos, dos quais 750 mil eram mulheres e os outros 750 mil eram homens de 20 anos para cima. Como enviados de Deus, eles não poderiam ter trazido a má notícia. As dificuldades para os que andam com Deus são oportunidades. Quantos hoje estão sofrendo por pregar e dar ouvidos à má notícia? 2 espias, entretanto, voltaram trazendo a boa notícia. Como eu disse, Caleb e Josué. Vamos examinar Caleb e veremos que ele possuía as 7 virtudes do vencedor. A primeira virtude era a separação. Você vê em Números 14, versículo 24, primeira parte. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Isso significa que Caleb era um homem separado, tinha outro espírito. Acreditava firmemente na palavra de Deus. Olhando para o que acontecia ao seu povo, Caleb ficou revoltado. Ele não se conformou com aquela situação e por isso foi elogiado por Deus, porque o Senhor viu nele um outro espírito. E hoje nós também precisamos desse mesmo espírito para não sermos subvertidos pelo mundo. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 a 18, Jesus mostra qual deve ser a nossa atitude diante do mundo.
está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Com isso, nós vemos que o Senhor nos exorta a que não nos prendamos em julgo desigual com os incrédulos. Somente aqueles que praticam a palavra de Deus são realmente de Deus. Se você é de Jesus e o serve fielmente, então está sob as bênçãos de Deus. A segunda virtude de Caleb era a perseverança. Nesse versículo 24, números 14, está escrito, na segunda parte: e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja que em todas as circunstâncias Caleb seguiu fielmente ao Senhor, mostrando-se perseverante. Ele não se deixava abater pela elevada estatura dos filhos de Anak, porque ele sabia que o Senhor era maior do que todos eles juntos. Então a gente vê que Caleb não aceitou aquela situação. Firmado nas promessas divinas, ele tinha certeza absoluta de que aqueles gigantes seriam derrotados e os israelitas tomariam posse completa de todas as bênçãos que o Senhor Jesus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Enfim, Caleb era um homem perseverante. E hoje em dia, por falta de perseverança, muitos cristãos deixam de receber a bênção. Se temos a palavra de Deus, ficamos firmes, jamais devemos abaixar a cabeça. Ainda que sejamos odiados por todos, haveremos de assumir integralmente o que o Senhor tem reservado para nós. Em Mateus 10, versículo 22, está escrito: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente vê que é com perseverança que conseguiremos vencer a todas as astutas ciladas do diabo e garantir a posse da bênção. A terceira virtude de Caleb era a coragem. Caleb realmente era um homem corajoso. Quando os hebreus se deixaram amedrontar pelo relatório pessimista, Caleb levantou-se e fez calar o povo perante Moisés. Ele enfrentou aquela multidão enraivecida, violenta e indócil. Em Josué 1,9 está escrito: não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo para você não temer, nem se espantar com nada. Seja corajoso. Onde quer que você esteja, apegue-se com o Senhor e haja com determinação. A quarta virtude de Caleb era a prontidão. Caleb era um homem preparado para executar a obra de Deus. Veja em Números 13:30 o que está escrito. Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não pediu que o povo orasse ou jejuasse, mas que subisse e derrotasse os filhos de Anak. Ele queria que todos se mostrassem bem dispostos e prontos para o combate. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que não se encontram prontos para o combate. E aproveitando esse descuido, vem o inimigo e os domina com facilidade.
Temos que estar atentos e prontos para debelar todos os ataques do diabo e para cair por terra todas as suas investidas. Em 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A ordem agora é apresentar-se a Deus. Mas que maneira devemos apresentar diante do Senhor? Em primeiro lugar, preparados como obreiros que não tenha do que se envergonhar. E para que venhamos ser bem-sucedidos em nossa carreira cristã, é necessário que vivamos toda a palavra de Deus. E se em nós houver algum pecado, devemos pedir a Ele o perdão. É importante lembrar que o perdão, como qualquer outra bênção, só será recebido se o penitente, após confessar o seu pecado, crer que o Senhor o perdoou. Toda oração que não for seguida do crer será uma oração perdida. Após ter certeza de que não existe nada que te separa do Senhor Deus, você deve apresentar-se a Ele aprovado. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade são os que vencem todas as batalhas. Eles não procuram desculpas para se justificarem diante de Deus, porque eles foram justificados por Jesus Cristo. A quinta virtude de Caleb era a confiança. Caleb era um homem de fé. Ele tinha confiança nas promessas do Senhor. Veja em Números 13:30 que está escrito: então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não disse, quem sabe, vamos conseguir. Ele tinha convicção absoluta nas providências divinas. Caleb passou a animar o povo a se preparar para o combate, porque para ele só interessava a vitória. A palavra derrota não existia em seu dicionário. E eu digo a você, não fique tentando ver o que acontece, porque não vai acontecer nada. Parta para o combate agora mesmo. Agarre-se às promessas de Cristo e tome posse da terra que mana leite e mel. Haja com fé e determinação. Prestemos atenção no que diz Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, viva pela fé, assuma a sua bênção pela fé, não recue jamais, pois se você o fizer, a alma do Senhor não terá prazer em você. Quando Jesus venceu o diabo, ele o fez por nós. Não há nada que tenha ficado para ser terminado depois. A derrota do inimigo foi total e a vitória de Jesus foi completa. Ele faz tudo isso por nós, de modo que agora somos considerados pelo Pai como vencedores. Não assumir o que a palavra declara ser seu significa falta de confiança no Senhor. Anime-se no Senhor e, confiante na fidelidade daquele que é a verdade, tome posse do que é seu. A sexta virtude de Caleb foi ser paciente na perseguição, porque ele sabia enfrentar a perseguição. Diz a palavra de Deus que todos os que querem andar piamente sofrerão perseguições. Infelizmente, muitos servos de Deus não entendem isto. Eis porque muitos cristãos saem correndo do diabo ao menor sinal de perseguição. Não tenha medo das perseguições. Enfrente-as em nome de Jesus. Nós já vimos que Caleb fez calar todo o povo. Em Números 14:10 está escrito: apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Precisamos deixar de ser covardes. Se Deus nos der o prazer de morrer pela sua obra, haveremos de glorificá-lo por isso. É melhor morrer por amor a Cristo do que morrer de câncer ou debaixo de uma carreta ou de um carro na rodovia. Se quiserem nos perseguir,
que nos persigam, mas nós não vamos nos acovardar. O Senhor diz em Mateus 5, versículos 11 e 12: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Temos o exemplo de Estevão, que, embora apedrejado, glorificou o Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos são sistematicamente perseguidos por causa da sua fé e não a renegam, perseveram até o fim. Temos que ter uma confiança no Senhor bem desenvolvida. Se Ele nos permite passar por certa situação, vamos aceitá-la fielmente e, sem sairmos da palavra, enfrentemos a provação, sabendo que dele, o justo juiz, haveremos de receber a nossa recompensa. Seja no trabalho, na vizinhança, na escola ou em qualquer lugar, sirva a Cristo. Se o diabo se levantar contra você, amarre-o em nome de Jesus. Se o inimigo quiser trazer qualquer mal, insinuando ser isto a sua cruz, não aceite, porque o Senhor já sofreu em seu lugar. A sétima virtude de Caleb foi apoderar-se da bênção. Este foi um discípulo que soube tomar posse da bênção. E não são todos os cristãos que sabem se apossar daquilo que o Senhor Jesus lhes coloca à disposição. No versículo 24, números 14, está escrito: Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb ouviu estas promessas dos lábios de Deus. Moisés a repetiu a ele. Por sua vez, ele tomou posse da bênção. Caleb segurou a promessa e não mais a largou. Em Números 32, versículos 11 e 12, está escrito: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi por juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Quando aqueles espias incrédulos deram aquela má notícia ao povo, Deus ficou muito magoado. E em consequência daquela rebelião, ele disse que os israelitas de 20 anos para cima não entrariam naquela terra que por juramento havia sido prometida aos patriarcas. Os filhos de Israel poderiam chegar rapidamente a Canaã, mas por causa das suas muitas rebeliões, viram-se obrigados a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até que o último incrédulo morresse. Os espias incrédulos morreram em virtude de uma peste. Os outros incrédulos que acreditaram na má notícia morreram de velhos. Nesses 40 anos, Deus operava milagres diariamente. Guardava a roupa dos israelitas, os sapatos e a sua saúde. E quando os incrédulos morreram, os israelitas puderam, enfim, tomar posse da terra que manava leite e mel. Toda aquela geração morreu, exceto Caleb e Josué, pois esses criam firmemente nas promessas do Senhor. E você também pode tomar posse da sua bênção. E veja agora como Caleb tomou posse da bênção. Se nós lermos Josué capítulo 14, veremos que os israelitas, após entrarem na terra prometida, começaram a se apropriar dos seus lotes. E Caleb chegou até Josué para pedir a sua porção. Ele dizia que ele estava forte, tal como quando ele recebeu a promessa de Deus.
e ele soube reivindicar a bênção. E hoje há muitos cristãos que perdem a sua bênção porque não sabem determiná-las da mesma forma que nós vemos na palavra de Deus. Porque o Senhor coloca a nós à disposição a bênção e a maldição, a morte e a vida. Pare de ficar dizendo que não há jeito. Há jeito sim. Haja como Caleb e tome posse da bênção imediatamente. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai ao seu trono. Deus não quer que vivamos derrotados. Ele quer que em todas as coisas sejamos vencedores. E o que lhe resta fazer? Vença todos os obstáculos e sente-se no trono com o Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse 21, 7 está escrito: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Tornando-se vencedor, todas as coisas preparadas por Cristo, desde a mais remota eternidade, serão suas. E que coisas serão suas? As bênçãos, as promessas, as alianças, os concertos. Afirmou o Senhor Jesus certa vez que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 13. Não aceite a derrota. Levante a cabeça e tome posse das bênçãos em nome de Jesus Cristo. Mire-se no exemplo de Caleb. Lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está triste conosco, não temos capacidade para derrotar mal algum. Mas quando Ele está alegre conosco, temos força necessária para derrotar o diabo e reivindicar a bênção. É hora de tomar posse da bênção em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui neste momento apresentando a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e nós não vamos fazer como aqueles 10 espias que olharam apenas para as circunstâncias, para as aparências e apresentaram um relatório negativo, mas nós vamos fazer como Josué e Caleb, que independentemente das dificuldades, das tribulações, das circunstâncias, nós olhamos para Ti, para as Tuas promessas, para que possamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos dar a perseverança, a coragem de Caleb, que pôde se firmar nas tuas promessas e pôde se apropriar da sua vitória em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus.